do Sistema Fê Comércio. JR Entrevista. Oferecimento Sesc. Seguindo nosso bate-papo de hoje aqui com o advogado Henrique Aller, falando sobre o concurso preparatório para os concursos públicos de Gramado. Queria perguntar para ele, viu, Cabelo, a linha mais de conteúdo programático, como é que ele faz também para elaborar e que conteúdos são assim mais prioritários nesse tipo de concurso, Henrique? Bom, Léo, vamos lá. O pessoal sempre fica, inclusive, mais preocupado com a parte de legislação, né? E eu já vou chegar lá no conteúdo da parte de legislação, mas eu tenho dito para os meus alunos que eu particularmente julgo que o conteúdo mais importante para a preparação é o conteúdo de língua portuguesa. E por que isso, né? Principalmente nesse momento que a gente está agora. Porque a gente ainda não tem o edital, a gente tem a previsão de lançamento do edital do concurso, a gente sabe que ele nos próximos dias vai sair, e a gente ainda não tem certeza de todo o conteúdo programático, né? Então, por exemplo, da parte de legislação, a gente tem um núcleo ali que a gente sabe que vai cair da parte de legislação, que é alguma coisa de direito constitucional, o estatuto de servidores, o plano de carreira, enfim, que são conteúdos básicos, né, que independente da banca, esse conteúdo vai ser cobrado de alguma forma. Além disso, a banca ainda pode cobrar, né, alguma outra legislação, por exemplo, lei de licitações, tem banca que cobra, tem banca que não cobra, né, enfim. Então existem alguns outros conteúdos da parte de legislação que a gente só vai ter certeza no momento em que o edital for lançado. Mas a parte de língua portuguesa, a gente sabe que vai ser cobrado. Sempre, né? Sempre. Em qualquer concurso que você fizer. É claro que, a depender da banca, você vai ter um perfil de cobrança diferente. Mas o conteúdo tende a ser o mesmo, né? Então eu tenho insistido com os meus alunos, né, de que se tiver um conteúdo para se dedicar agora, nesse momento, se dediquem à língua portuguesa. Isso com certeza, tá? Porque, inclusive, a parte de língua portuguesa normalmente tem um peso maior do que a parte de legislação. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a parte de legislação, porque é lei, aquela coisa e tal, mas a gente tem que estudar para o concurso com metodologia. E eu foco muito isso nas minhas aulas, né? Porque não é sair estudando ou sair lendo qualquer coisa, a gente tem que saber o que estudar e como estudar, né? E é por isso, inclusive, Léo, que eu não recomendo isso, eu também tenho frisado muito com os meus alunos, que comprem apostilas online. Por que isso, né? Porque esses conteúdos de apostilas em geral, eles são conteúdos extremamente genéricos, que essas empresas que fazem essas apostilas pegam a mesma apostila que ela vai fazer para Canela, ela faz para Gramado, ela faz para Três Coroas, ela faz para um município lá do Nordeste, só muda a capa, e aí você às vezes pode até estar estudando um conteúdo errado, né? Então a melhor forma de preparação para esse tipo de prova que a gente tem aqui nos municípios, né? Porque a gente tem aí uma variação em torno de 4 ou 5 bancas que podem fazer esses concursos, tá? São bancas que vêm fazendo os concursos aqui da região sul. Então a gente consegue traçar um perfil mais ou menos de cobrança. Então a melhor forma de se preparar, fazendo questões das bancas, né? E isso hoje a gente tem várias plataformas online que ofertam isso, né? Porque as bancas também vêm, infelizmente, entrando num processo de não mais disponibilizar as provas. Então, antigamente a gente entrava no próprio site da banca lá e baixava as provas anteriores, né? E as bancas agora estão restringindo isso. Você praticamente não consegue mais baixar de banca nenhuma essas provas anteriores. Mas existem sites hoje, existem plataformas online que acabam ofertando isso, né? Conseguem esse conteúdo dessas provas e vendem, né, esse conteúdo. Então existem algumas plataformas para isso, então acho que é uma boa metodologia fazer questões das bancas, né? Então essa é a primeira dica. Com exceção da parte de legislação. E por que eu faço essa ressalva, né, Léo? Então a parte de conteúdo específico, né? O pessoal do magistério lá, a parte de conteúdo pedagógico, a parte de língua portuguesa, esse conteúdo vai ser igual, em Canela e Gramado. Eu ia te perguntar, tipo assim, quem vai fazer a prova, por exemplo, para magistério, quem vai fazer para administrativo e tudo mais, tem uma parte que é igual e aí o resto muda, ou cada prova é uma? A parte de português normalmente é igual. É igual. A parte de português normalmente é igual. É claro que você vai ter uma variação dos níveis, né? Se for um cargo para nível médio incompleto, médio completo, superior, etc. Então a prova vai ter variações de acordo com o nível de escolaridade dos cargos. Mas a prova de português, ela tende a ser mais padronizada, né? Aí depois você vai ter um bloco de questões de conteúdo específico, né? Então, para o pessoal do magistério lá, o conteúdo especificamente lá de pedagogia, né? Ou da área para a qual a pessoa está prestando um concurso e etc.
Aí, se você pegar lá a parte de medicina, por exemplo, o médico que está prestando concurso, vai ser uma parte lá de conteúdo de medicina, né? E aí, além disso, você vai ter o bloco de questões de legislação, tá? Porque, Cabelinho, que a parte de português e a parte de conteúdo específica, ela é padronizada. O mesmo conteúdo que vai ser cobrado, por exemplo, de pedagogia num concurso em Canela, ele pode ser cobrado em Gramado, porque não é atrelado a uma especificidade do município, diferente da legislação. Então, a parte de legislação é a única parte que, infelizmente, você não consegue estudar fazendo questões de provas anteriores. E por que isso? Porque a legislação de Canela é diferente da de Gramado, que é diferente da de Igrejinha, que é diferente de Três Coroas. E essas pequenas diferenças que existem na legislação de um município para o outro é que vão te fazer errar na prova. Então, é o que eu falo. Legislação não é o conteúdo mais importante desses concursos, né? Ele vai ter um peso significativo, via de regra ali em torno de 20%, né? Da prova vai ter o peso ali em cima das questões de legislação. Mas infelizmente tu não consegue estudar com as questões anteriores. E é por isso, Léo, então o meu trabalho, né, na preparação dos concursos, porque eu ensino como estudar. Essa é a principal questão. Porque é diferente de as pessoas, quando a gente fala aqui da aula de legislação, enfim, as pessoas acham que a gente vai ficar lá estudando teoria, né? Enfim. Inteira. E eu brinco, inclusive, com os meus alunos, que a ignorância é o segredo da felicidade. Às vezes, para nós, né, que temos o conhecimento jurídico um pouco mais aprofundado, esse tipo de prova acaba sendo mais difícil pra gente do que pra pessoa que não tem conhecimento jurídico. Porque como essas bancas elas tendem a cobrar o texto frio da lei, né? Não tem, segundo uma teoria. Não, ela pergunta assim, na lei, o que a lei diz, né? E a gente que é do direito acaba tendo uma interpretação da legislação que vai além do que está escrito na lei. Pois então. Isso mais atrapalha do que ajuda. Eu só imagino, porque ali como tu falou, né? Não é aquela questão que a gente brinca sempre, advogado tem sempre uma resposta pra tudo, né? Que muitas vezes o que ele responde é o que ele quer responder. E é a brincadeira genérica, né? Mas ali não, ali a questão C é a questão C. Exatamente. Não tem isso, tu não pode fazer uma interpretação não é nem diferente, mas de outra forma do que tá ali, né? É aquilo ali, ponto. E é por isso, Cabelinho, que quando os alunos me perguntam, Henrique, qual é o melhor material para estudar para a parte de legislação? A lei. A lei. Saiam de apostila, sai de vídeo na internet, estudem a lei, né? O que é importante é você saber a metodologia de como estudar a lei, do que estudar da lei, né? Porque tu pega a Constituição lá, tem 200 e tantos artigos, tu não precisa estudar os 200 e tantos artigos. Tem artigos específicos ali que você tem que dar uma atenção maior. Pega o Estatuto dos Servidores, tem lá também 200 artigos, 100 e tantos artigos. Precisa estudar todos? Não, você tem que saber o que estudar e como estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem de ignorante mesmo. Eu sei que tá quase estourando aí, né, Léo? Tem idade pra fazer o concurso? Mínima e máxima, assim? Ou... Mínima, sim, 18 anos, né? Tá. Porque é o mínimo que a Constituição estabelece. Mas pros concursos, assim, do perfil que a gente tem aqui na nossa região, a gente não tem limitação de idade, né? Como a gente não tem guarda municipal estruturada, né? Como guarda municipal propriamente dita, a gente ainda não tem isso. Uma pessoa de 60 anos de idade pode fazer o concurso, por exemplo? Pode, lembrando que o prazo, assim, a idade máxima, né, é 75 anos, né, que é da aposentadoria compulsória. Claro. Então, qualquer idade até 75 anos, né, que é o prazo Uma dúvida que eu tinha, né? Inclusive, o requisito de idade, normalmente, Cabelinho, ele é um critério de desempate, né? Quando você tem candidatos com a mesma nota, normalmente o candidato que tem mais idade, ele tem prevalência ao candidato mais novo, né, Léo? Então é mais ou menos isso. O conteúdo programático fica na parte de legislação, né? Ele fica atrelado a isso, direito constitucional, a parte de estatuto de servidores, plano de carreira, né? Eventualmente mais algum conteúdo ali da legislação municipal, e aí a depender da banca nós podemos ter uma extensão disso, né? Então normalmente o pessoal do magistério também se inclui a lei de diretrizes e bases, o PNE, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí a gente vai ter algumas especificidades a depender da área, né? Que mais alguma coisa de legislação vai ser incluída, né? Então, normalmente o pessoal que é da parte administrativa tende a ser cobrado a lei de licitações. Quando você pega o pessoal lá da assistência social, a parte de legislação de assistência social. Então você vai ter algumas inclusões a depender da área de atuação
do cargo público, né? Mas existe uma estrutura, um núcleo central que vai cair para todos esses, né? Que é direito constitucional, estatuto, plano de carreira. Perfeitamente. Bem esclarecedor o nosso bate-papo de hoje com o Henrique Haller. Mensagem do nosso ouvinte aqui, o André Derraik, ó. Bom dia, pessoal. Bom trabalho. Educação, um dos pontos de maior relevância que os governos não dão tanta importância quanto deveriam. Obrigado, André, pela participação aqui no Base de WhatsApp. tudo. A educação deveria ser primordial. Gostaríamos, né, Cabelo, de ficar aqui conversando o dia inteiro com o Henrique, né? Esse baita cara, Eu sabe nem muito. perguntei pra ele se é. Próxima vez a gente vai chamar no terceiro bloco, que eu quero saber se é Alcaraz ou Sinner quem. Deu Sinner na última, né? Haller, Novamente deu Sinner aí na última, mas eu sei que ele curte o espanhol também, né? Eu sou fã do Alcaraz, sou suspeito pra falar. Muito bem, até a próxima, Henrique. Muito legal te receber aqui. A gente vai marcar mais um bate-papo aí pra tu novamente nos brindar aí com todo esse conhecimento. Obrigado, Léo. Obrigado, Cabelo. Sempre um prazer aqui de estar com vocês, né? Deixar um recado aí, pessoal, né? Que vai fazer o concurso. Quiserem me seguir lá nas redes sociais, @Henrique Haller, ou o perfil específico lá do nosso preparatório, que é @concursos.municipais, né? Então Henrique lá Haller também... com H, né? Com H. Tem o com H H e antes dois do A. L's, né? H e dois L's. Henrique, HALLER. Ou no @concursos.municipais, que é mais fácil, né? Lá também o pessoal vai conseguir ter acesso ao meu perfil e também às notícias aí quando a gente tiver com... A gente está esperando o lançamento do edital para poder lançar o curso voltado especificamente para a banca, tá? Então é por isso até que tá atrasando um pouquinho o lançamento do curso também. Show de bola. Obrigado, Henrique. Aquele abraço. A gente vai pro rápido intervalo na sequência. O último bloco de hoje aqui no GJR. Valeu. Grande Jornal Regional.